Ela percebeu que ele a seguia em uma perseguição obsessiva que ninguém imaginava. Dasha sentiu o frio na espinha enquanto caminhava pela velha escola de artes. Os ecos do piano, seu refúgio, pareciam mais distantes. Havia algo no ar, uma tensão palpável que a fazia olhar por cima do ombro. Alexei, o pai de Masha, aparecia em todos os lugares, um vulto silencioso, sempre presente nas sombras. Ele olhava para ela com aquele olhar profundo, intenso, e cada vez que seus olhos se cruzavam, era como se um aviso sombrio vibrasse numa sinfonia dissonante. Enquanto os alunos praticavam, Dasha se perdia em pensamentos. Masha, com sua voz poderosa, era seu maior orgulho e preocupação. Ela sonhava em competir em um famoso concurso de canto, mas a saúde de Irina, sua mãe adotiva, se deteriorava dia após dia. A cada tosse, cada tremor leve no corpo de Irina, uma nova fresta de angústia se abria no coração de Dasha. Como poderia ajudar Masha, quando a vida da jovem pesava tanto nos ombros? Sentia-se como se estivesse numa peça teatral, com ele como a sombra persistente, pronta para arruinar seu ato final. Mestre Dasha! Uma chamada ensurdecedora interrompeu seus devaneios. Era Masha, cujo brilho no olhar competia com a luz suave da tarde, entrando pela janela da sala de música. Está tudo bem? A preocupação era visível em seu rosto jovem, mas marcada por uma tristeza precoce. O piano começou a tocar uma melodia suave, e a jovem se levantou, como se quisesse voar. Mas havia algo mais em jogo. O olhar de Alexei tornava-se mais intenso, mais obcecado. Era como fumaça, enredando-se ao redor de Dasha. Os murmúrios da cidade pequena, onde todos se conheciam, começavam a se transformar em especulações. Os olhares, as interações, tudo pesava na atmosfera da escola. Enquanto isso, Masha lutava, não apenas com a dor de ver Irina adoecer, mas também com a pressão do que a verdade poderia revelar. Havia segredos. Uma adoção que envolvia um passado que ela ainda não contou. Dasha, ao perceber uma conexão inesperada entre si e a mãe biológica de Masha, sentiu seu próprio mundo desmoronar. Deveria ela se aprofundar ainda mais na vida da jovem? Dasha! O chamado de Alexei era urgente, quase suplicante. Ele a encontrava após as aulas em um canto isolado da escola e propunha que ela assumisse um papel ainda maior na vida de Masha. O que isso significaria? Um evento inesperado interrompeu o ar carregado de tensão entre os dois. Um grupo de alunos entrou repentinamente. Os risos e conversas ensaiadas romperam o silêncio pesado como um trovão. O momento fugiu, mas o mistério do que estava por vir, dos segredos à espreita, permanecia no ar como uma melodia incompleta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os risos e conversas trouxeram um alívio temporário, mas a tensão ainda pairava no ar. Dasha respirou fundo, tentando se recompor. O olhar de Alexei não a deixava em paz, como um peso constante nos ombros. Ele estava ali, próximos demais, e a urgência de suas palavras fazia seu coração acelerar. O que ele queria? Mestre Dasha! Ele a chamou novamente, e antes que ela pudesse responder, algo barulhento irrompeu a sala. Um dos alunos, empolgado, entrou correndo, fazendo uma manobra atrapalhada com sua guitarra. O instrumento caiu, fazendo um estrondo, e todos se viraram. Dasha sentiu o estômago revirar. A distração era bem-vinda, mas não o bastante para apagar o tumulto em sua mente. Masha?
Está tudo bem com você? O tom de Alexei era de preocupação, mas Dasha pôde perceber uma pitada de desespero. Masha, ainda em pé, olhou para Dasha e sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar. A jovem respirou fundo, aproximando-se do piano e começando a tocar uma melodia reconhecível, mas melancólica. Era a canção que Dasha e Irina costumavam cantar juntas. Os alunos começaram a se juntar, mas a música não fazia nada para aliviar a sensação de dread que crescia. E então, um grito ecoou. Era uma voz aguda, vindo do corredor. Um aluno que entrava na sala, pálido como um fantasma, gritou: a mãe dela! Morreram! O mundo de Dasha se despedaçou. Irina. A saúde de Irina havia piorado. O som do piano parou abruptamente. O ar ficou pesado. Olhares se cruzaram. Havia um receio coletivo na sala. Dasha foi tomada pelo pânico. Ela se lembrou das tosses, dos tremores, e no fundo sabia que isso poderia acontecer. Sem conseguir pensar, ela correu em direção à saída, seus pés pesados, sua mente cheia de dúvidas. Alexei começou a segui-la, mas a única coisa que Dasha podia pensar era em chegar até Irina. O que havia acontecido de verdade? A ideia de perder Irina machucava mais do que qualquer dor física. Ela sentiu um nó na garganta enquanto atravessava os corredores da escola, os rostos dos alunos se tornando uma borrão. Assim que chegou à porta de saída, suas mãos trêmulas a impediram de abrir a porta. Um aperto no peito. A angústia crescia. Foi nesse momento que Alexei a alcançou, colocando a mão em seu ombro. Dasha, espere. Preciso lhe contar algo. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz falhando. O que aconteceu? Essa não poderia ser a verdade. As lágrimas ameaçavam escorregar, mas ela precisava ser forte. Ele hesitou. Depois, seus olhos se iluminaram com um terror profundo. Não se trata apenas de Irina. O silêncio entre eles pesou como chumbo. Eu sou o verdadeiro pai de Masha. A revelação cortou como uma faca. A mente de Dasha deu voltas. O que isso significava? Alexei não era apenas um homem obcecado, mas o pai de Masha. Como ela não tinha percebido? E mais importante, quem realmente era aquela jovem sonhadora que afundava cada vez mais nas sombras de segredos e mentiras? O pânico tomou conta enquanto Dasha tentava processar. Alexei, o homem que ela temia, também era parte de sua história. E a verdade sobre Masha poderia mudar tudo. O que eles estavam prestes a descobrir podia desmoronar suas vidas. Dasha olhou nos olhos de Alexei e tudo ficou bem claro. O que mais ele esconderia? E qual seria sua próxima jogada? O ar estava carregado de segredos e Dasha sabia que a melodia ainda não tinha terminado. Ela sentia que havia muito mais a se desenrolar. Dasha ficou paralisada. As palavras de Alexei ecoaram em sua mente como um trovão. Eu sou o verdadeiro pai de Masha. O ar ao redor dela parecia condensar-se, tornando cada respiração um esforço titânico. O que ele estava dizendo era insuportável, e a raiva começou a se misturar ao desespero. Como assim, pai? Você estava com minha cabeça, e por que não me contou antes? A voz de Dasha tremia. Cada palavra uma tentativa frustrada de organizar o caos que se instalava ali. Alexei parecia prestar atenção nos movimentos do corredor, os alunos curiosos, mas Dasha não se importava. Tudo o que ela queria era entender. Dasha, por favor, você não entende. A voz dele era um sussurro, mas havia algo mais, um pavor genuíno. Havia razões, Masha e Irina, há coisas que você não sabe. Foi quando um grito atravessou a confusão, agudo e desesperado. Masha apareceu na porta, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. O olhar dela estava em um turbilhão, confuso e apavorado.
O que está acontecendo? A jovem respirava rápido. Seus olhos passavam de Dasha para Alexei, como se buscassem respostas em ambos. Mãe, Irina, não pode ser verdade. Masha gaguejou, as lágrimas começando a escorregar. A cada palavra, Dasha sentia seu peito apertar. Aquilo era insuportável. O eco da música que um dia uniu mãe e filha agora se dissolvia sob a pressão de segredos não revelados. Masha, Dasha começou, mas as palavras não saíram. O que ela poderia dizer? Que o homem que estava ali era o pai dela? Isso não mudava o fato de que Irina estava em perigo. Eu preciso ir para casa, Masha gritou, uma explosão de dor. Preciso ver minha mãe. E, ao dizer isso, ela começou a correr, mas Dasha agarrou seu braço. A jovem olhou para ela, seus olhos cheios de desespero. Masha, não agora! Ela estava em pânico, mas sabia que correr não era a solução. E então, como se o universo estivesse conspirando, uma sirene começou a tocar do lado de fora da escola. A cidade em volta começou a se agitar. Dasha virou a cabeça, acompanhando o som. O estrondo de um carro da polícia. Era como se tudo estivesse se desdobrando em câmera lenta. O que aconteceu? Ela sussurrou, olhando para Alexei e em seguida para Masha. No meio da confusão, alguém gritou. Foi um aluno, um amigo de Masha, pálido como uma folha. É a Irina. Ela sofreu um acidente. O mundo desabou sob os pés de Dasha. Acidente? Ela saiu em disparada, puxando Masha junto. Não, isso não pode estar acontecendo. Masha gritava, as lágrimas agora escorrendo sem controle. Dasha segurava sua mão firmemente, sentindo a intensidade da dor e a urgência de chegar até Irina. Ela se perguntava o que realmente estava acontecendo. Acidente? Era um pesadelo? Enquanto corria, ela podia sentir Alexei atrás delas, um vulto pesando na atmosfera como um sinônimo de temor. E o que mais? Ele era o pai de Masha, uma reviravolta tão chocante que parecia opressora. Mas a verdade sobre seu passado e a ligação com Irina agora pairava no ar. De repente, Masha parou, oferecendo resistência. O que você sabe sobre meu pai? Ela estava com raiva e confusa. Dasha hesitou. Eu não sei, mas talvez tenhamos que descobrir isso juntas. Os ecos da sirene tornaram-se mais intensos, misturando-se com a batida de seus corações. Dasha estava prestes a se abrir completamente, quando um grupo de policiais chegou, interrompendo tudo. Eles bloquearam a entrada, e a confusão tomou conta. Dasha viu os rostos dos alunos contorcidos em medo. O que aconteceria agora? A adrenalina disparava enquanto a realidade começava a se afunilar. Dasha olhou para Masha e para Alexei, todos em um mar de incertezas e revelações. Isso tudo ainda estava bem longe de acabar. Dasha ficou paralisada. As palavras de Alexei ecoavam em sua mente como um trovão. Eu sou o verdadeiro pai de Masha. O ar ao redor dela parecia condensar-se, tornando cada respiração um esforço titânico. O que ele estava dizendo era insuportável, e a raiva começou a se misturar ao desespero. Como assim, pai? Você estava com minha cabeça, e por que não me contou antes? A voz de Dasha tremia. Cada palavra, uma tentativa frustrada de organizar o caos que se instalava ali. Alexei parecia prestar atenção nos movimentos do corredor. Os alunos curiosos, mas Dasha não se importava. Tudo o que ela queria era entender. Dasha, por favor. Masha e Irina, há coisas que você não sabe. Foi quando um grito atravessou a confusão, agudo e desesperado. Masha apareceu na porta, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. O que está acontecendo? A jovem respirava rápido. Seus olhos passavam de Dasha para Alexei como se buscassem respostas em ambos. Mãe, Irina, não pode ser verdade.
Masha gaguejou, as lágrimas começando a escorregar. A cada palavra, Dasha sentia seu peito apertar. Aquilo era insuportável. O eco da música que um dia uniu mãe e filha agora se dissolvia sob a pressão de segredos não revelados. Masha, Dasha começou, mas as palavras não saíram. O que ela poderia dizer? Que o homem que estava ali era o pai dela? Isso não mudava o fato de que Irina estava em perigo. Eu preciso ir para casa. Masha gritou, uma explosão de dor. Preciso ver minha mãe. E ao dizer isso, ela começou a correr, mas Dasha agarrou seu braço. A jovem olhou para ela, seus olhos cheios de desespero. Masha, não, não agora. Ela estava em pânico, mas sabia que correr não era a solução. E então, como se o universo estivesse conspirando, uma sirene começou a tocar do lado de fora da escola. A cidade em volta começou a se agitar. Dasha virou a cabeça, acompanhando o som. O estrondo de um carro da polícia. Era como se tudo estivesse se desdobrando em câmera lenta. O que aconteceu? Ela sussurrou, olhando para Alexei e em seguida para Masha. No meio da confusão, alguém gritou. Foi um aluno, um amigo de Masha, pálido como uma folha. É a Irina. Ela sofreu um acidente. O mundo desabou sob os pés de Dasha. Acidente? Ela saiu em disparada, puxando Masha junto. Não, isso não pode estar acontecendo. Masha gritava, as lágrimas agora escorrendo sem controle. Dasha segurava sua mão firmemente, sentindo a intensidade da dor e a urgência de chegar até Irina. Ela se perguntava o que realmente estava acontecendo. Acidente? Era um pesadelo? Enquanto corria, ela podia sentir Alexei atrás delas, um vulto pesando na atmosfera como um sinônimo de temor. E o que mais? Ele era o pai de Masha, uma reviravolta tão chocante que parecia opressora. Mas a verdade sobre seu passado e a ligação com Irina agora pairava no ar. De repente, Masha parou, oferecendo resistência. O que você sabe sobre meu pai? Ela estava com raiva e confusa. Dasha hesitou. Eu não sei, mas talvez tenhamos que descobrir isso juntas. Os ecos da sirene tornaram-se mais intensos, misturando-se com a batida de seus corações. Dasha estava prestes a se abrir completamente, quando um grupo de policiais chegou, interrompendo tudo. Eles bloquearam a entrada e a confusão tomou conta. Dasha viu rostos dos alunos contorcidos em medo. Precisamos de espaço! Gritou um dos oficiais tentando acalmar a multidão. Dasha sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? O barulho da sirene cortava o silêncio como um grito angustiado. Foi aí que um segundo oficial se aproximou, os olhos fixos em Alexei. Você é o Sr. Ivanov? A pergunta pairou no ar, pesada com implicações. Dasha trocou olhares com Masha, que parecia mais confusa do que nunca. Sim, sou eu, respondeu Alexei, o tom de sua voz mudando de confuso para defensivo. O que aconteceu? Houve um desacordo na lanchonete, e a senhora Irina estava lá. Estamos investigando. Precisamos que você nos acompanhe. As palavras do policial chocaram Dasha como uma tempestade. Irina estava envolvida em algo? O que eram aquelas sombras que rondavam sua vida? Antes que pudesse processar tudo, um terceiro policial chegou, segurando algo na mão. Mas o mais sério, Sr. Ivanov, é que encontramos isso com sua ex-esposa. Ele levantou um objeto, uma corrente de ouro com um pingente em forma de coração. Um grito de reconhecimento escapou dos lábios de Dasha. Irina sempre usou esse colar. O silêncio que se seguiu foi devastador. Dasha sentiu o chão se abrir sob seus pés. A conexão que havia entre Irina e Alexei era muito mais profunda do que ela havia imaginado. O que aquilo significava? E a verdade sobre Masha? Enquanto Masha se debatia entre o pânico e a confusão, Dasha percebeu uma verdade ainda mais sombria. Irina e Alexei
estavam mais envolvidos do que poderiam imaginar. Poderia ser que Irina não tivesse apenas tratado Masha como uma mãe, mas que houvesse algo mais sombrio entre os dois. O caos se desenrolava ao redor delas, mas Dasha estava paralisada, com uma única pergunta ecoando em sua mente. Quem eram realmente aquelas pessoas em sua vida? A confusão aumentava, e a realidade parecia se desfazer em uma névoa densa. Estava tudo prestes a mudar. Dasha estava paralisada. As palavras de Alexei ecoavam em sua mente como um trovão. O ar ao redor parecia condensar-se, tornando cada respiração um esforço titânico. O que ele estava dizendo era insuportável, e mistura de raiva e desespero começava a ferver dentro dela. Como assim, pai? Você estava com minha cabeça. E por que não me contou antes? Dasha quase gritou, o coração disparado. Alexei olhava para os lados, como se procurasse uma saída. O pânico estava claramente estampado em seu rosto. Dasha, por favor, ele sussurrou. Mas as palavras pareciam insuficientes. O medo crescia na sala, os alunos ao redor com expressões de choque. E então, como se o tempo tivesse parado, um novo grito cortou o ar. Masha apareceu na porta. A expressão em seu rosto era de um misto de confusão e terror. O que está acontecendo? O que fizeram com minha mãe? Sua voz tremia, e as lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas pálidas. Ela está em perigo, Dasha exclamou, angustiada. Precisamos ir para casa. Precisamos descobrir o que aconteceu. Mas antes que pudesse se mover, um aluno pálido apareceu atrás de Masha, ofegante. É pior do que você pensa. A Irina, ela está, não sei como dizer, mas explodiram o carro dela. As palavras pareciam uma bomba, fazendo o mundo de Dasha desmoronar sob seus pés. O alvoroço na sala se intensificou, as vozes se misturando numa cacofonia de medo e especulação. O coração de Dasha disparou. Não, isso não pode ser verdade. Ela não conseguia registrar a realidade. Irina estava em perigo e a imagem do acidente a consumia. Mas antes que pudesse agir, um segundo policial estava ali, se aproximando de Alexei. Senhor Ivanov, precisamos levá-lo conosco. Os olhos do policial estavam fixos em Alexei, que parecia lutar contra o desespero. Temos evidências suficientes. Dasha se sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Evidências de quê? A pergunta escapuliu de seus lábios. Alexei virou-se para ela, com os olhos arregalados, a expressão de quem estava prestes a desmoronar. Dasha, eu não fiz nada. Nesse momento, um terceiro policial entrou na sala, ofegante e pálido. Precisamos falar com você, Sr. Ivanov. A situação é mais grave do que pensávamos. Por favor, me diga que Irina está bem. Dasha estava desesperada, o nó na garganta sufocava. O que caramba está acontecendo? O terceiro policial, um rosto familiar para Dasha, olhou para ela e num sussurro, revelou. Ele não é o pai biológico de Masha. Na verdade, Masha é fruto de um acidente há muitos anos. A mãe dela era sua irmã. O impacto das palavras cortou Dasha como uma faca. A revelação soou como um eco, reverberando na sala cheia de alunos confusos e assustados. O quê? A conta não fechava. Como era possível? A cada segundo, um novo quebra-cabeça se formava na mente de Dasha, e as peças não pareciam se encaixar. Masha estava paralisada ao ouvir aquilo, e a expressão de Alexei passou da defesa para o verdadeiro pânico. Dasha, não, você não pode acreditar nisso. Ele tentou justificar, mas sua voz estava falha. O que mais você esconde? Dasha perguntou, atenta à revelação. Mas não havia tempo para decepção ou raiva. A sirene do carro de polícia ainda ressoava do lado de fora, uma lembrança sinistra do que estava por vir. Os policiais começaram a fazer perguntas, e Masha, em um impulso, disparou para fora.
Mãe! Mãe! O grito dela ecoou pelos corredores da escola e a realidade dela se desmoronava mais uma vez. Dasha correu atrás, determinada a alcançar Masha. Enquanto corria, as lembranças de Irina e as sombras de Alexei pareciam junto com ela. Verdades e mentiras estavam entrelaçadas, e a única certeza era que aquele dia mudaria tudo. Dasha sentia seu coração disparar com cada passo, e uma pergunta a atormentava: o que realmente estava sendo escondido? Enquanto a distância diminuía, Dasha percebeu que era apenas o começo de uma verdade que poderia arruinar todas as suas certezas. Isso tudo estava longe de acabar. Dasha correu atrás de Masha, sentindo o coração disparar. O corredor da escola parecia se esticar infinitamente, como se quisesse separá-las. Masha, espera! Ela gritou, a angústia transbordando. Masha virou-se de repente, os olhos cheios de lágrimas, e uma determinação feroz. Não vou esperar. Minha mãe pode estar em perigo. Masha respondeu, sua voz alta e trêmula. O pânico a fazia parecer mais frágil, mas ali havia também uma força. Dasha alcançou a jovem e a segurou pelos ombros, levando os olhos ao rosto dela. Precisamos ser espertas agora. Não podemos perder o controle. Nesse momento, um novo grito ecoou do lado de fora. Dasha e Masha se viraram para ver uma multidão de alunos e professores se aglomerando na entrada. O ar estava espesso com medo e a confusão que se espalhavam como um incêndio. Dasha sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Logo, uma figura familiar surgiu entre os alunos. Era Thaís, uma amiga de Masha, seu rosto pálido e os olhos tão grandes quanto pratos. Foi o que eu ouvi. A Irina, ela foi atropelada. Não pode ser. A cada palavra, a sala parecia ficar mais densa, menos respirável. De repente, sons de sirenes diminuíram a distância, e o medo cresceu. Dasha agarrou a mão de Masha mais firmemente. Vamos até o hospital. Precisamos saber da verdade. Temos que encontrar a mãe dela. Masha concordou com um movimento de cabeça, sem pensar duas vezes. Enquanto corriam para a saída, algo muito inesperado aconteceu. Um grupo de alunos estava discutindo em voz alta, as palavras portantes flutuando pelo ar. Alexei, ele tinha que estar lá. O que ele estava fazendo perto da Irina? Um aluno disse isso, e Dasha sentiu um frio na espinha. O que quer que Alexei estivesse fazendo, não deveria estar envolvido na situação. Dasha se virou para Masha, que estava agora mais pálida, o olhar subterrâneo. Ele estava lá? O que você sabe sobre isso? A pergunta disparou como uma flecha, e a resposta de Masha foi um sussurro de pânico. Eu não sei, mas... A jovem hesitou, o rosto contorcido de dor. Dasha, o que mais você sabe sobre Alexei? As palavras dela ecoaram como um sino sinistro, e Dasha percebeu que estavam em um caminho cheio de horrores desconhecidos. Antes que pudesse responder, a porta da escola se abriu, com um estrondo. Alexei entrou, parecendo mais pálido e descomposto do que ela jamais tinha visto. O olhar dele estava fixo em Masha, e ao mesmo tempo a culpa e a tristeza transpareciam. Masha, eu preciso falar com você, ele gritou, e todos na sala se calaram. O mundo parecia suspenso e o clima quase gelado. Como você pode estar aqui? Masha respondeu, sua voz repleta de raiva. Você sabia o que estava acontecendo, não sabia? A tensão subiu. Alexei respirou fundo, olhando em volta. Por favor, escute. Não fui eu quem a atropelou. Eu estava tentando proteger você. Dasha sentiu uma onda de confusão. O que isso significava? E onde estava Irina? Se Alexei não era a causa, então quem era? O clima abafado estava prestes a estourar. Como você pode nos falar de proteção? Masha questionou, com lágrimas nos olhos. Você não é meu pai.
E você nunca se preocupou. Você me traiu. Nesse instante, um aluno empurrou a porta, interrompendo a crescente tensão. É uma confusão lá fora. Mãe, Irina, ela acordou. Mãe e filha estão se reencontrando. O grito trouxe um tipo de esperança, mas também disparou um novo alarme nas costuras da história. O que estava acontecendo com Irina? E a que verdade eles estavam sendo empurrados? Dasha olhou para Masha e então para Alexei. O burburinho crescia ao redor deles, mas dentro de Dasha algo havia mudado. Havia uma sombra a mais, uma questão pairando no ar. Quem era realmente Alexei? E o que ele havia feito ou deixado de fazer que poderia mudar tudo novamente? O quebra-cabeça estava prestes a se expandir, cada peça conectando-se a um segredo ainda mais profundo. Com a incerteza a apertar o peito de Dasha, ela percebeu que o caminho à frente estava repleto de perigos de um tipo que ainda nem podiam imaginar. E assim, o enigma da verdadeira relação entre Masha, Irina e Alexei continuava a girar, sugerindo que a verdade mais chocante ainda estava por vir. Dasha correu atrás de Masha, sentindo o coração disparar. O corredor da escola parecia se esticar infinitamente, como se quise. Masha virou-se de repente, os olhos cheios de lágrimas e uma determinação feroz. Não vou esperar. Minha mãe pode estar em perigo. Masha respondeu, sua voz alta e trêmula. O pânico a fazia parecer mais frágil, mas ali havia também uma força. Dasha alcançou a jovem e a segurou pelos ombros, olhando em seus olhos. Precisamos ser espertas agora. Não podemos perder o controle. Nesse momento, um novo grito ecoou do lado de fora. Dasha e Masha se viraram para ver uma multidão de alunos e professores se aglomerando na entrada. O ar estava espesso, com medo e confusão, a adrenalina salgada e pesada. Dasha sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Logo, uma figura familiar surgiu entre os alunos. Era Thaís, uma amiga de Masha, seu rosto pálido e os olhos tão grandes quanto pratos. Foi o que eu ouvi. A Irina, ela foi atropelada. Não pode ser. As palavras pareciam uma bomba, e a sala parecia ficar mais densa. O coração de Dasha estava batendo rápido, cada pulsação disparando novas preocupações. Dasha agarrou a mão de Masha. Vamos até o hospital. Precisamos saber da verdade. Masha concordou com um movimento de cabeça, sem pensar duas vezes. Enquanto corriam para a saída, algo inesperado aconteceu. O grupo de alunos estava discutindo em voz alta, e as palavras cortantes flutuaram pelo ar. Alexei! Ele tinha que estar lá. O que ele estava fazendo perto da Irina? Um aluno disse, e Dasha sentiu um frio na espinha. O que quer que Alexei estivesse fazendo, não deveria estar envolvido. Dasha se virou para Masha, que agora parecia mais pálida, o olhar subterrâneo. Ele estava lá? O que você sabe sobre isso? A pergunta disparou como uma flecha. A resposta de Masha foi um sussurro de pânico. Eu não sei, mas... A jovem hesitou, o rosto contorcido de dor. Dasha, o que mais você sabe sobre Alexei? As palavras dela ecoaram como um sino sinistro. Antes que pudesse responder, a porta da escola se abriu com um estrondo. Alexei entrou, parecendo mais pálido e descomposto do que Dasha jamais tinha visto. O olhar dele estava fixo em Masha, e a mistura de culpa e tristeza transpareceu em seu rosto. Masha, eu preciso falar com você, ele gritou. O mundo parecia suspenso, e o clima quase gelado. Como você pode estar aqui? Masha respondeu furiosa. Você sabia do que estava acontecendo, não sabia? A tensão subiu. Alexei respirou fundo, olhando em volta. Por favor, escute. Não fui eu quem a atropelou. Eu estava tentando proteger você. Dasha ficou atordoada, tentando processar o que ele dissera. Protegê-la?
O que isso significava? As peças não se encaixavam, mas não havia tempo para pensar. O alvoroço na sala crescia, e pessoas começaram a murmurar. Ele é um mentiroso! A voz de um aluno cortou o ar. Toda vez que Irina estava em perigo, ele estava por perto. Calem-se! Gritou Matcha. Ela estava quase em lágrimas, mas seu olhar era determinado. Precisamos saber o que aconteceu com ela. Nesse instante, um aluno empurrou a porta, interrompendo a crescente tensão. É uma confusão lá fora. Mãe, Irina, ela acordou. Mãe e filha estão se reencontrando. O grito trouxe um tipo de esperança, mas também disparou um novo alarme nas costuras da história. O coração de Dasha acelerou. O quê? Ela está bem? As palavras saíram apressadas, um fio de esperança entrelaçado com ansiedade. Ao mesmo tempo, uma sombra atravessou o semblante de Masha. Não, isso não pode ser verdade, Masha exclamou. O medo a tomou por completo. O que está acontecendo com a gente? Dasha sentiu a temperatura cair. Ela tinha que saber a verdade. Masha, precisamos ir. Ela puxou a amiga, mas a insegurança de Masha a fez hesitar. De repente, em meio à confusão, um dos policiais gritou. Todo mundo, saiam na frente! Precisamos de espaço! Ele parecia apressado, e a urgência em sua voz não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. O grupo de jovens olhou para Alexei, que agora tinha o rosto pálido e o olhar perdido. Uma onda de murmúrio se espalhou, e Dasha percebeu que as pessoas estavam olhando para ele com desconfiança. Mãe e filha estão se reencontrando, mas há algo que devemos revelar. O policial olhou para Alexei e todos na sala prenderam a respiração. Ele não era apenas um espectador naquela história. Ouvindo as palavras, Dasha sentiu uma reviravolta no estômago. O que mais estava por vir? O policial continuou. Precisamos informá-los de que, infelizmente, Irina não é a única que está ferida. Alexei, você é o principal suspeito na investigação do acidente. Um silêncio mortal tomou conta antes que Dasha pudesse processar completamente. O que isso significava? Alexei, o homem que parecia apenas um pai preocupado, agora era um criminoso em potencial? E Masha? A expressão no rosto dela passou de confusão para um terror paralisante. Mãe, o que você fez? A pergunta explodiu da boca de Masha como um tiro. Dasha estava sem palavras. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Como a investigação deles poderia mostrar algo tão incompreensível? Qual era a conexão entre Irina e Alexei? A verdade pesava no ar, e Dasha sentiu que tudo estava se desmoronando. Ela precisava de respostas. Mas, neste momento, tudo o que tinha em mente era uma pergunta. Quem verdadeiramente era Alexei? A ansiedade crescia enquanto a realidade se tornava mais confusa. E nesse caos, uma certeza despontava. Nada seria como antes. Dasha estava paralisada. O policial havia revelado que Alexei era o principal suspeito do acidente. O ar ao redor parecia mais denso, como se o silêncio estivesse gritando. O medo crescia e as palavras ecoavam na mente de todos ali. O que você fez, Alexei? Masha gritou, a raiva pulsando em sua voz. Alexei, trêmulo, olhou ao redor. A fúria e o desespero se misturando em seu olhar. Eu não fiz nada. Eu estava tentando ajudar. Apenas tentei proteger. Mas sua voz se perdeu no clamor dos outros estudantes e professores. Protegê-la de quê? A verdade está vindo à tona. Um aluno gritou, e a multidão começava a murmurar, as vozes se entrelaçando em um turbilhão de indignação. Agora era mais uma questão de instinto. Os olhares se voltando para Alexei, como se ele fosse uma tempestade, prestes a explodir. Cada expressão era um julgamento. E então, em meio ao caos, um som cortante e alto subiu. Um grito. Era Thaís, apontando para o fim do corredor. Olhem! Ela estava quase sem palavras. Dasha virou-se rapidamente, seu coração disparando. O que poderia ser tão alarmante agora? No fundo do corredor,
Uma tela de projeção havia sido ligada. A imagem que apareceu fez todos prenderem a respiração. Irena, a mãe de Masha, aparecia em um vídeo. Ela estava visivelmente ferida, mas a cena a deixava mais pálida. As palavras que saíram de seus lábios foram como facadas. Alexei, você me traiu. O impacto do vídeo foi devastador. Dasha sentiu um frio na espinha. Como isso era possível? A verdade parecia desmoronar, não apenas sobre Alexei, mas sobre tudo o que eles acreditavam saber. A imagem de Irena foi sobreposta por uma mensagem chocante, revelando detalhes de um passado enterrado. As coisas que você escondeu vão voltar para assombrar você. O murmúrio cresceu e Masha, a boca aberta em choque, perguntou: o que está acontecendo? O que mais você fez, Alexei? O olhar dela era de uma mistura de dor e raiva. O clima tinha mudado. Cada pessoa agora carregava um peso a mais, como se a atmosfera estivesse se rompendo. Isso não pode ser real. Dasha tentou racionalizar. Alexei, explique, o que aconteceu com Irina? Mas antes que ele pudesse ter a chance de responder, a tela piscou e outra cena surgiu. Uma gravação antiga, um dia ensolarado em um parque, mostrava a Irina, rindo, segurando a mão de uma criança. Mas a verdade é que não era a Masha. Era outra menina, parecida, mas diferente. A sala inteira ficou em silêncio. Quem é ela? Dasha sussurrou, o nó na garganta apertando. As reações eram uma mistura de ansiedade e horror. Aquilo não pode ser. Um estudante ao fundo começou a balançar a cabeça, em estado de negação. Masha, ainda em choque, começou a juntar as peças. Não, você não pode estar dizendo que eu não sou. Sua voz tremia. Aquela garota, ela é a minha irmã, não é? Todos se voltaram para Alexei, que parecia em choque, incapaz de confirmar ou negar. O calor da culpa e do medo transbordava. Ele estava se afundando em suas próprias mentiras, e a verdade era tão traiçoeira que ameaçava engolir tudo. Dasha sentiu um vertigem. Os sentimentos de angústia e pavor se intensificaram na sala, como se uma fogueira estivesse prestes a queimar tudo. A revelação de que havia uma irmã perdida em algum lugar fazia o mundo de Masha desmoronar. Alexei, o que mais você não me contou? Masha gritou mais uma vez, demonstrando sua raiva. A pergunta pairou no ar e Dasha sentiu o coração na boca. A cada minuto que passava, as conexões entre a vida de todos ali estavam se entrelaçando em uma teia de segredos e mentiras. A urgência aumentava enquanto cada um tentava entender o que estava acontecendo. O que você fez com minha irmã? Masha insistiu. O silêncio foi ensurdecedor, e foi nesse momento que um grito rouco saíra da porta. Chega! A figura de um policial surgiu. Ele estava ofegante e desesperado. Precisamos de todos vocês. O que estamos prestes a descobrir vai mudar tudo. Há mais em jogo aqui. Dasha segurou a mão de Masha, nervosa. O clima estava pesado demais. O que mais poderia vir à tona? E quem realmente eram aqueles ao seu redor? As respostas estavam mais longe do que nunca. E cada segundo parecia um lembrete de que o abismo se aproximava, clamando por mais verdades ocultas. Dasha estava paralisada. O policial havia revelado que Alexei era o principal suspeito do acidente. O ar ao redor parecia mais denso, como se o silêncio estivesse gritando. O medo crescia, e as palavras ecoavam na mente de todos ali. O que você fez, Alexei? Masha gritou, a raiva pulsando em sua voz. Alexei, trêmulo, olhou ao redor. A fúria e o desespero se misturando em seu olhar. Eu não fiz nada. Eu estava tentando ajudar. Apenas tentei proteger. Mas sua voz se perdeu no clamor dos outros alunos e professores. Protegê-la de quê? A verdade está vindo à tona. Um aluno gritou, e a multidão começou a murmurar, as vozes se entrelaçando em um turbilhão de indignação. Agora era mais uma questão de instinto, os olhares se voltando para Alexei, como se ele fosse uma tempestade prestes a explodir.
Cada expressão era um julgamento. E então, em meio ao caos, um som cortante e alto subiu. Um grito. Era Thaís, apontando para o fim do corredor. Olhem! Ela estava quase sem palavras. Dasha virou-se rapidamente, seu coração disparando. O que poderia ser tão alarmante agora? No fundo do corredor, uma tela de projeção havia sido ligada. A imagem que apareceu fez todos prenderem a respiração. Irina, a mãe de Masha, aparecia em um vídeo. Ela estava visivelmente ferida, mas a cena a deixava mais pálida. As palavras que saíram de seus lábios foram como facadas. Alexei, você me traiu. O impacto do vídeo foi devastador. Dasha sentiu um frio na espinha. Como isso era possível? A verdade parecia desmoronar não apenas sobre Alexei, mas sobre tudo o que eles acreditavam saber. A imagem de Irina foi sobreposta por uma mensagem chocante, revelando detalhes de um passado enterrado. As coisas que você escondeu vão voltar para assombrar você. O murmúrio cresceu, e Masha, a boca aberta em choque, perguntou: O que está acontecendo? O que mais você fez, Alexei? O olhar dela era de uma mistura de dor e raiva. O clima tinha mudado, cada pessoa agora carregava um peso a mais, como se a atmosfera estivesse se rompendo. Isso não pode ser real. Dasha tentou racionalizar. Alexei, explique, o que aconteceu com Irina? Mas antes que ele pudesse ter a chance de responder, a tela piscou e outra cena surgiu. Uma gravação antiga, um dia ensolarado em um parque, mostrava Irina rindo segurando a mão de uma criança. Mas a verdade é que não era Masha. Era outra menina, parecida, mas diferente. A sala inteira ficou em silêncio. Quem é ela? Dasha sussurrou, o nó na garganta apertando. As reações eram uma mistura de ansiedade e horror. Aquilo não pode ser. Um estudante ao fundo começou a balançar a cabeça, em estado de negação. Masha, ainda em choque, começou a juntar as peças. Não, você não pode estar dizendo que eu não sou. Sua voz tremia. Aquela garota, ela é a minha irmã, não é? Todos se voltaram para Alexei, que parecia em choque, incapaz de confirmar ou negar. O calor da culpa e do medo transbordava. Ele estava se afundando em suas próprias mentiras, e a verdade era tão traiçoeira que ameaçava engolir tudo. Dasha sentiu uma vertigem. Os sentimentos de angústia e pavor se intensificaram na sala, como se uma fogueira estivesse prestes a queimar tudo. A revelação de que havia uma irmã perdida em algum lugar fazia o mundo de Masha desmoronar. Alexei, o que mais você não me contou? Masha gritou, mais uma vez demonstrando sua raiva. A pergunta pairou no ar, e Dasha sentiu o coração na boca. A cada minuto que passava, as conexões entre a vida de todos ali estavam se entrelaçando em uma teia de segredos e mentiras. A urgência aumentava enquanto cada um tentava entender o que estava acontecendo. Então, algo aconteceu. Um cheiro estranho começou a se espalhar pela sala. Dasha franziu a testa. Algo não estava certo. Um estudante gritou do fundo. Fogo! Tem fumaça lá fora! E num instante, pânico dominou o ambiente. A escola está pegando fogo! Gritaram outros, e a sala se tornou um caos. Masha, ainda em estado de choque, agarrou a mão de Dasha, enquanto o grupo se movia em direção a uma saída. As chamas logo estavam visíveis, lambendo as paredes. O calor se intensificava. Precisamos sair, agora! Dasha forçou o caminho entre os alunos, puxando Masha consigo. As gritos e o som do barulho crescente das chamas o seguiam. Mas em meio ao tumulto, um grito explodiu na sala. Alexei! A voz de uma mulher ecoou. Era uma mulher alta e pálida, com um olhar intenso. O que você fez? As mentiras que você contou, elas vão acabar com todos nós. A mulher avançou como um espectro do passado. Dasha sentiu seu estômago se revirar.
Quem era ela? Masha estagnou, a expressão de horror, paralisada diante da revelação. Alexei ficou branco como um papel. Não pode ser você, ele murmurou, e as chamas se refletiram em seu rosto, como se o passado estivesse prestes a se consumi-lo. O caos tomou conta de tudo. Dasha sabia que o que quer que estivesse acontecendo ali os empurrava para um abismo. A mulher olhou para Dasha e Masha, e em seus olhos havia uma verdade que poderia mudar tudo. Vocês precisam saber. Está tudo interligado. Se Alexei não contar agora, nunca será seguro para você, Masha. As palavras dela ecoaram como um tambor na mente de Dasha. O que mais Alexei escondia? O que tinha acontecido no passado que agora ameaçava suas vidas? E a fumaça, misturando-se com o pânico, os empurrava mais fundo em um mistério maior do que qualquer um poderia imaginar. O fogo se alastrava, mas as chamas de revelações estavam prestes a consumir todos ali. O fogo espalhava-se rapidamente, as chamas áridas dançando nas paredes da escola. O calor era sufocante e a fumaça envolvia todos como um manto denso, aterrador. Dasha puxou Masha pela mão, os pensamentos turvados pelo caos. Precisavam sair. Vai ficar tudo bem, Masha. Temos que ir, agora! Gritou Dasha, pressionando a amiga a se mover. Mas Masha estava paralisada, os olhos fixos em Alexei e na mulher que surgira, a expressão dela misturando raiva e dor. O que você fez, Alexei? O que escondeu de nós? A tensão na voz de Masha era palpável, um grito por respostas em meio ao pânico. Dasha sentiu um nó na garganta. As respostas que buscavam estavam prestes a sair, mas a situação estava se tornando mais desesperadora. Fui eu quem cometi o erro, Alexei começou, mas a mulher o interrompeu, a voz tremendo com emoção. Se não for agora, nunca saberão a verdade, e o incêndio pode ser só o começo. A declaração dela cortou o ar, as palavras ecoando como um alerta sombrio. Dasha percebeu o que significava. Eles estavam à beira de um desfecho que nenhuma de nós estava pronta para encarar. Murmúrios se espalharam pela multidão. A sala estava lotada de rostos aterrorizados. Aqueles alunos que antes eram amigos, agora eram estranhos em um cenário de horror. Temos que sair, gente! Dasha gritou, tentando elevar a voz acima do ruído. Mas, de repente, uma explosão sacudiu o local, enviando pedaços de madeira e tijolos voando. Masha, vamos! Dasha agarrou o braço da amiga novamente, determinada. O medo pulsava na conversa dos estudantes ao redor, mas Masha permaneceu onde estava. A luta entre a lealdade e a busca pela verdade refletida em seu semblante. Eu não posso deixar isso assim, Dasha. Há algo de errado com ele. Masha respondeu, a voz baixa, mas intensa. O olhar dela fixou-se em Alexei, que desesperado tentava explicar. Masha, escute! Ele implorou. Mas os olhares à sua volta tornavam-se mais hostis. A fumaça estava se alastrando, cortando a visibilidade. Dasha sentiu as lágrimas nos olhos. A urgência agora se misturava à desesperança. O que aconteceria se tudo desmoronasse? Se Alexei realmente era responsável por tudo aquilo, a verdade era um pesado fardo que estava prestes a ser revelado. Dasha, nós precisamos saber. Masha insistiu, mas ao olhar para o amigo, um sorriso surgiu nos lábios de Alexei. Você tem mais a perder do que imagina, Masha. De repente, toda a sala foi envolta em gritos e movimentos frenéticos. A mulher avançou em direção a Alexei. Você pode salvar tudo, mas deve ter coragem para enfrentar o que fez, seja a verdade ou os fantasmas do passado. Com a escola em chamas e gritos ecoando por todos os lados, Dasha sabia que não havia mais tempo. Masha, agora ou nunca! Ela puxou a amiga em direção à saída, o calor intensificando-se. O mundo estava se quebrando ao seu redor. Quando estavam prestes a alcançar a porta, Masha parou mais uma vez, o olhar determinado. Se houver uma irmã, precisamos encontrá-la. As palavras a jogaram de volta à realidade,
ao peso das revelações e da dor. Talvez esse seja o caminho para cicatrizar tudo, Dasha respondeu, concordando. Os dois saíram como um furacão, atravessando a porta e as chamas atrás delas. O ar gelado do lado de fora era um alívio, mas as chamas da verdade continuavam a arder em seus corações. Quando finalmente tiveram uma folga, em segurança, Masha olhou nos olhos de Dasha, a respiração pesada. Vamos fazer isso, juntas. E Alexei, ele terá que enfrentar suas escolhas. Ambas sabiam que tinham uma nova jornada pela frente. No fundo, todas as mentiras e sombras não poderiam sobrepujar a esperança de um reencontro. E a chama da verdade poderia acender um novo capítulo na vida delas. Dasha respirou fundo, aceitando o próximo passo. Uma nova manhã estava surgindo, e cada batida de seu coração prometia recomeços. Mas a pergunta ainda pairava. Quem eram realmente? E como poderiam mudar esse destino? E para você que nos acompanhou até aqui, este é o momento de se juntar a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.